1 Tessalonicenses 3, de 10 a 13, eu serei breve nessa meditação. Paulo diz assim: noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Então Paulo está dizendo: olha, eu oro noite e dia, porque eu quero ver vocês, e eu quero ver vocês para abençoar vocês. Mas ele também continua no versículo 11, dizendo pelo que ele ora, pelos Tessalonicenses. Então, que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Ele ora para quê? Versículo 12. Para que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm, uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Versículo 13. Ele também ora, que Ele, Deus, fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Irmãos, Ray Oaklund disse o seguinte: a oração não é tudo, mas tudo vem pela oração. Eu acredito que todo bom homem e mulher de Deus concordam com essa afirmação. A oração não é tudo, não adianta só dobrar os joelhos e orar, você tem que subir no palco e fazer um musical, você tem que ir lá na rua entregar o folheto. A oração não é tudo, mas tudo vem através da oração. Tudo vem, não importa qual seja a sua denominação, não importa qual a sua cor denominacional. Uma coisa é certa, você sabe que a oração é fundamental para a vida cristã. Muitos de vocês já ouviram falar em Corrie ten Boom. Essa menina, na Segunda Grande Guerra Mundial, ela e sua família na Holanda, ela escondia, a família dela e ela escondia judeus contra os nazistas. E ela foi presa por isso, ela e sua família, e passaram uma temporada em campos de concentração, em Ravensbrück, lá na Holanda. E quando ela foi solta, ela desenvolveu um ministério importantíssimo, um ministério cristão no mundo todo. Era uma mulher de Deus. Vamos ver o que Corrie tem a falar sobre a oração. Veja só. Quando um cristão se afasta da comunhão com outros cristãos, o diabo sorri. Então veja, quando um cristão se afasta da comunhão com outros cristãos, o diabo sorri. Mas ela continua dizendo assim: quando esse mesmo cristão deixa de ler a Bíblia, o diabo gargalha. Agora veja o que o diabo faz quando o cristão deixa de orar. Quando ele para de orar, o diabo grita de alegria. Entendeu? Quando um cristão se afasta da comunhão, o diabo sorri. Quando um cristão para de ler a Bíblia, o diabo gargalha. Mas quando um cristão para de orar, ele dá festa, ele grita de alegria. Irmãos, muitos líderes cristãos concordam que nós estamos à beira de uma grande batalha espiritual de proporções mundiais. Veja bem, nós não estamos falando da crise lá na Ucrânia, envolvendo a Rússia e outros países. Isso é grave, isso é sério. Mas nós estamos falando de uma batalha ainda muito maior. A verdadeira batalha é entre a luz e as trevas. É uma batalha espiritual, é um choque de reinos, é uma guerra que remonta quase ao início do universo e tem perdurado até os dias de hoje. Mas hoje nós percebemos que estamos às margens de um choque de reinos ainda muito mais apocalíptico. E há muitos anos eu sou consciente que se a segunda igreja quiser subir para o próximo nível, nós só chegaremos lá através da oração.
Eu sou muito consciente, e Deus tem deixado muito claro para mim, que nós não vamos chegar no próximo nível, pregando, ofertando, realizando eventos, construindo edifícios, fazendo boa propaganda ou marketing. Não! A oração é a chave. É por isso que nós temos em nossa igreja bem organizado o ministério de intercessão. E desde que nós organizamos esse ministério, grandes bênçãos têm vindo sobre nós da parte do Senhor. No entanto, meus irmãos, todos nós sabemos que há muito mais que Deus deseja que nós façamos. Muito mais. Muito mais. A gente olha para domingo passado, por exemplo, tivemos 64 decisões, mas poderíamos ter 130, 150, 200 decisões. Porque há sempre muito mais a se fazer. E a gente termina um evento como aquele de domingo pensando assim: meu Deus, dê-nos mais oportunidades. Muito mais a se fazer. E a oração é a chave. É a chave. Quando nós terminamos os ensaios e nós percebíamos, tem tanto buraco, tem tanta coisa que não está legal, e agora o que vai acontecer? Domingo de manhã, Deus convocou a igreja à oração, nós tínhamos a sala de oração cheia ao longo das apresentações aqui, a primeira e a segunda apresentação, e sabe o que aconteceu, irmãos? Deus supriu as nossas faltas. Por quê? A oração é a chave. Não é simplesmente uma das chaves, é a chave. Atos 2,42 diz que os discípulos oravam, os apóstolos oravam constantemente. Não é de se admirar, irmãos, como Deus lhes deu resultados tremendos, grandiosos. Milhares de pessoas se convertiam e se uniam à igreja. Porque, irmãos, tudo é possível quando uma igreja ora, tudo é possível. O texto que nós lemos registra uma oração de Paulo pelos jovens cristãos da igreja em Tessalônica. Tessalônica, mais ou menos a Grécia de hoje, não é? Ou se situa na Grécia de hoje, mais ou menos. Se você ler todo o capítulo 3, você descobre que a igreja em Tessalônica atravessava um momento de perseguição muito grande, muito grande. Paulo estava preocupado que aqueles cristãos desistissem da fé. Ele estava tão preocupado, tão angustiado, que ele envia Timóteo. Vai, Timóteo, vai ver como é que está essa igreja. Eu estou com medo deles desistirem, porque a perseguição é muito grande. Aí o versículo 5 diz assim: por essa razão, não suportando mais, não é? Minha angústia é tão grande, eu não suporto. Então, eu enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Qual o esforço? O esforço de plantar aquela igreja, o esforço de fazer aquela igreja crescer. Então a perseguição é tão grande que pode ser que o tentador torne inútil todo o nosso esforço e a igreja venha a morrer. Então Paulo realmente temia que sob tal pressão implacável, esses novos crentes desistissem da fé e abandonassem Jesus. Pressão, uma igreja sob pressão, crentes sob pressão, gente sendo perseguida, gente com problema. Será que era só eles, irmãos? Será que nos nossos dias existem pessoas assim também? Que estão sofrendo uma pressão enorme, enorme. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Muitas e muitas vezes, o cansaço faz de cada um de nós um covarde. Às vezes, irmãos, estamos tão cansados de lutar, que a gente diz assim: não, agora não, chega. Ai, mas essa, não. Mas essa notícia, não. Ai, eu não quero levantar da cama, eu não tenho coragem para levantar. O cansaço faz de cada um de nós um covarde. Às vezes nós estamos lutando tanto, que a gente está tão cansado, que a gente não tem mais coragem de levantar da cama. Sabe, irmãos, a maioria de nós pode lidar com algum nível de pressão.
Outros, poucos, podem lidar com um nível de pressão maior. Mas todo mundo tem um ponto de ruptura. Às vezes eu aconselho determinadas pessoas que eu percebo assim, está quase no limite. Essa pessoa está quase no limite. A pressão é tão grande que se não houver algum alívio, ela vai enlouquecer. Em um dos meus sermões eu disse algo mais ou menos assim: você não é tão forte quanto pensa que é, e nem eu. Você não é tão forte quanto pensa que é, nem eu. O carvalho mais poderoso da floresta, que parece invencível, inexpugnável, indestrutível, apenas um pequeno machado pode jogá-lo ao chão. O machado pode ser pequeno, mas em poucos segundos, se usado de maneira correta, ele coloca uma árvore centenária no chão. Paulo sabia que os tessalonicenses estavam perto desse ponto de ruptura, estavam quase desistindo, e é por isso que ele enviou Timóteo para consultá-los. E quando Timóteo voltou, Timóteo volta com um bom relatório. Ele volta para dizer coisas boas, e ele volta e diz assim: Paulo, eles estão sofrendo, mas estão sob pressão tremenda, eles estão passando um momento muito difícil. E aí Paulo se alegra, o coração dele se enche de alegria. O versículo 7 diz que ele foi encorajado com essa palavra. O versículo 8 diz que essa notícia foi um sopro de vida para ele, e ele não podia deixar de agradecer a Deus pela vida dos tessalonicenses, versículo 9. Aí a gente chega nos versículos 10 e 13, que é a oração que ele faz por esses crentes. Irmãos, aqui está uma excelente oração para se fazer por pessoas que estão passando por lutas. Uma excelente oração para você aprender a fazer por pessoas que estão enfrentando dificuldades. E todo domingo a gente ora por gente assim, irmãos. E todo dia a gente ora por gente assim. E muitas vezes nós não sabemos o que dizer, a gente diz: Senhor, fulano de tal está atravessando essa luta tão grande, por favor, abençoe a vida dele. Nós podemos ir além do abençoe. E o que nós podemos pedir por essas pessoas? Três coisas. Primeiro, peça por fé sem falhas. O versículo 10 diz assim: noite e dia com perseverança oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Era uma oração constante que Paulo fazia. Paulo diz assim: noite e dia com perseverança. Olha que tipo de oração ele fazia: noite e dia com perseverança. Essa expressão toda aqui vem de duas palavras gregas que foram traduzidas para noite e dia com perseverança, que diz assim: eu oro com superabundância de oração. Não são poucas orações, são muitas orações que eu faço por vocês. Eu oro constantemente. Irmãos, a nossa oração deve ser sincera para ser eficaz. Orações fracas, orações rasas, orações indiferentes produzem resultados fracos, rasos e indiferentes. E não se engane, não é oração com palavras bonitas, não é? Que vão impressionar o coração de Deus. Não adianta você chegar com um coração raso, fraco, indiferente e orar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Muitas vezes, irmãos, nossa oração fervente vem de um coração que não tem palavras, que olha para o céu e diz, e Deus entende. Paulo está dizendo: eu orei com superabundância por vocês. Jeremias 29:13 fala desse tipo de oração: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Tiago fala desse tipo de oração, capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Em um desses sermões sobre oração, eu falei sobre a oração fervorosa, a oração em ebulição. Orações em ebulição chamam a atenção de Deus.
Deus gosta disso. Agora veja, a oração de Paulo também era prática. Paulo diz assim: eu oro para que eu possa vê-los pessoalmente. Ele quer fazer alguma coisa. Eu quero ir até vocês. É oração prática, é oração que se envolve no cotidiano. Você ora pelos seus assuntos cotidianos? Você ora pelos seus assuntos cotidianos? Eu saí daqui na quinta-feira, irmãos, desesperado com o musical. Eu orei muito, foi uma oração em ebulição. Sexta-feira, quando eu vi que os buracos ainda eram enormes, eu orei pedindo: Deus, tem misericórdia. Sábado, quando a gente fez o último ensaio, eu saí daqui pensando: meu Deus do céu, que vergonha que vai ser amanhã à noite. Oração em ebulição é orar pelas coisas práticas do cotidiano. Se a gente depende só de nós, a gente diz assim: Deus, olha, está tudo perfeito, Deus, senta e assiste, porque a gente vai fazer o show. Mas quando a gente percebe que não está perfeito, e a gente envolve Deus, as coisas acontecem. Às vezes você é um profissional tão bom, tão excelente, que você coloca Deus do lado de fora do seu escritório. Você diz: Deus, senta na sala de espera, deixa comigo que eu sou o cara. A Giovana, se preparando para pregar, um desses sermões que ela prega de vez em quando, estava nervosa. Eu disse: filha, isso é normal, a gente fica nervoso para pregar. Papai, o senhor prega todo domingo, não fica mais nervoso? Fico sim, e eu preciso ficar, porque o dia que eu subi aqui pensando assim: é mais um sermão, deixa comigo, Senhor, eu dou o recado. Deus tira a mão dele, irmãos, e não age mais. Ore pelos seus assuntos cotidianos. Se você é um vendedor, você deve orar pelos seus compromissos. Se você é um médico, você deve orar pelos seus pacientes. Se você é um professor, você deve orar pelos seus alunos e parar de reclamar dos seus alunos e orar pelos seus alunos. Se você trabalha num escritório, você deve orar pelos seus projetos, pelos seus colegas de trabalho. É oração prática. Paulo compreendeu que toda a vida é para ser vivida sob a ótica da oração, sob o olhar vigilante de Deus. Nada é pequeno demais para se levar a Deus em oração, nada. Mas a oração de Paulo também foi proposital. Ele diz: eu quero vê-los, mas eu quero vê-los com um propósito. Eu quero suprir o que falta à sua fé. Tem alguma coisa na sua fé que falta? Eu quero ir até você e suprir. A palavra suprir significa equipar. Equipar é o que um roupeiro de um time de futebol faz antes do jogo. O jogador não tem que se preocupar com a chuteira, com o meião, com o short, com a roupa que ele vai usar, o uniforme. Quando ele chega lá no vestiário, está tudo arrumadinho, porque o roupeiro fez isso. A preocupação do jogador é se vestir um uniforme bem preparado, entrar em campo e ganhar o jogo. Paulo está dizendo: eu quero ir até vocês para equipá-los. Irmãos, esse é o meu trabalho, esse é o trabalho da minha equipe de ministros. A gente está aqui para equipar você. A gente está aqui para treinar você, para você fazer o ministério. O meu ministério é apoiar o seu ministério. O ministério da Quênia é apoiar o seu ministério, da Camila, apoiar o seu ministério, do Edu, do Maurinho, do Marcílio, da Ana, da Andréia, é equipar você, para você fazer o seu ministério. Aquilo que aconteceu na noite passada aqui, no domingo passado, é aquilo, é exatamente aquilo. A gente treina, você vem, você faz e você ganha vidas para Jesus. Equipá-los. Quando a gente fornece um curso como esse de quinta-feira que vai começar, é para equipar você, para você fazer melhor o seu ministério. Eu estou vendo você aqui, William, lá atrás, estou vendo o William. Eu estou pensando assim: esse curso é para o Getsemane. É para o Getsemane. Esse grupo que tem abençoado tantas e tantas pessoas em tantas igrejas. É para cada pessoa das bandas da nossa igreja. Cada pessoa. Tem que pensar assim:
eu preciso melhorar, eu posso crescer, eu posso aprender mais, eu posso fazer melhor o meu trabalho. Paulo estava preocupado com isso. Eu quero ir até vocês para equipá-los. Se você não entrar na batalha com o equipamento correto, você volta para casa dentro de um caixão. Soldado que vai à batalha desleixado, volta para casa num caixão. Então aqui está a oração que Paulo faz: ó Deus, meus irmãos e irmãs estão numa batalha espiritual enorme, eu oro para que eles sejam totalmente equipados para o que eles têm de enfrentar. Deus, conceda-lhes uma fé forte, sem falhas, para que eles possam permanecer e lutar vitoriosamente, não importa quão quente seja a batalha. Se eles estiverem bem equipados, eles farão bem. Paulo ora por isso, fé sem falhas. Segundo, Paulo ora por amor sem limites. Ele diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. É exemplo do nosso amor por vocês. Aí eu estava lendo esse texto e eu pensei, a igreja está enfrentando um problemão, pressão, eles estão quase desistindo, e Paulo vem e ora para que o amor cresça. Onde Paulo quer chegar? Qual é a ideia aqui? Por que Paulo ora por amor transbordante? Por que, irmãos? Como é que isso é relevante para o momento que eles estão vivendo? Estão sob pressão e Paulo ora para que eles amem mais. Amem mais. Sabe qual é a ideia por trás disso, irmãos? Em tempos difíceis, naturalmente nós começamos a nos afastar das pessoas e começamos a focar em nós mesmos e nos nossos problemas. Nos tempos difíceis, irmãos, é tão fácil ficar egoísta, míope para as outras pessoas. Nos tempos difíceis é tão fácil falar só do seu problema, do seu problema, do seu problema e do seu problema. Se o nosso casamento está em apuros, é isso que nós falamos. Se os nossos filhos não estão indo bem, é isso que nós falamos. Se a gente tem problema de saúde, é tudo sobre o qual nós falamos. Se perdemos o emprego, é isso que nós falamos. É tudo sobre nós, o nosso problema, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e nós quase não temos tempo, nem energia, nem disposição para mais nada. Para mais nada. Às vezes o nosso sofrimento é tão grande que nós nos tornamos egoístas e nós nos fechamos dentro de uma ostra e viramos as costas para todas as outras pessoas. O amor cristão muitas vezes é a primeira coisa que é abandonada quando a gente tem tempos difíceis na vida. Crentes em sofrimento podem se tornar tão exigentes, tão autocentrados, tão críticos em relação a todo mundo. Mas não tem que ser assim. Então Paulo está preocupado: olha, vocês estão passando por problemas, mas eu oro para que o amor de vocês cresça, para que vocês não se tornem egoístas, autocentrados, críticos em excesso com os outros, para que vocês continuem chorando com quem chora, para que vocês, sim, cuidem do problema de vocês, mas vocês saibam que Deus está cuidando de vocês, enquanto vocês amam as outras pessoas. Em tempos difíceis, muitas pessoas constroem muros e afastam as outras pessoas. Não precisa ser assim. Em tempos difíceis, construa pontes, vá ao encontro de outras pessoas, vá até elas, abra seu coração, viva ao lado delas, permita que elas façam parte da sua vida, pessoas de confiança, pessoas que amam você, pessoas que você ama. Muitas vezes você vai estar cuidando do problema dela, e você tem um monstro de problema aqui, mas você vai estar ajudando, e quando você estiver ajudando, Deus vai estar cuidando do seu problema. É por isso que Paulo ora, para que o amor cresça, sem limite. Aliás, você nunca amará demais. Você nunca terá amor suficiente, porque amar não ocupa espaço. Você pode amar, e ainda assim não é suficiente. Só Deus pode fazer crescer esse tipo de amor em tempos difíceis, dentro do seu coração, para que você continue amando, mesmo tendo os seus problemas.
amor sem limites. Terceira oração pelas pessoas que sofrem: força sem fraquezas. Força sem fraquezas. Forças sem debilidades. Paulo ora assim: que Deus fortaleça, diz o texto, que Deus fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Fortaleça o coração de vocês. Quando o amor de Deus preenche o seu coração, esse amor queima a escória da sua alma. Dito de outra maneira, o amor é o dreno que coloca para fora o que não é bom na sua vida. Paulo usa a palavra fortalecer, significa apoiar algo, é uma coluna que suporta um edifício, que você seja fortalecido, seu coração seja forte, como uma coluna que sustenta um edifício. Irmãos, se nós queremos permanecer fortes no momento da provação, o nosso coração tem que ter uma base sólida, livre de rachaduras, falhas, pontos fracos. Nada revela melhor a condição do coração humano do que a luta, oposição, sofrimento. A maioria de nós pode ser forte enquanto o sol está brilhando, lindo, maravilhoso, a vida é boa, mas quando as nuvens de tempestades e trovoadas de problemas começam a ecoar no horizonte, as falhas internas começam a ficar evidentes. Todo mundo pode ser santo no dia bom e no dia mau. Tudo que está no coração sai uma hora ou outra. O próprio Jesus ensinou isso dizendo: a sua boca fala do que está cheio o coração. Se há raiva no coração, uma hora vai sair essa raiva. Se houver ganância, uma hora ela vai sair. Se houver amor, bondade, perdão, misericórdia, isso também será revelado. Em nenhum outro momento o seu coração estará mais exposto, mais claro, do que no momento da luta. Irmãos, nós temos uma oportunidade linda de evangelização quando estamos sofrendo. Se a gente responde com graça, com dignidade, com honra, as pessoas que estão nos observando, as pessoas que sabem do nosso sofrimento, se surpreenderão com a nossa fé. O mundo observa de perto para ver se a nossa religião funciona na escuridão, tanto quanto ela funciona na luz do sol. Muitas pessoas têm se convertido não por um sermão cheio de palavras bonitas, mas por testemunhos de pessoas que, debaixo de pressão, continuaram vivendo para o Senhor. Então, enquanto você estiver sofrendo, e você responde com dignidade, com honra, as pessoas verão o seu testemunho. Quando você orar, peça a Deus para torná-lo forte nos seus pontos fracos. Você é ansioso demais, peça a Deus, por favor, controle a minha ansiedade. Você é iracundo, você explode, Deus controla a minha ira. Você se deprime, Deus controla a minha depressão. Peça a Deus para fortalecer você no seu ponto forte. E aí a sua casa estará construída sobre a rocha. As chuvas vêm, as águas sobem, mas sua casa fica firme, não desmorona. Então aqui está uma oração para você orar quando você sentir vontade de desistir. Você ora por uma fé sem falhas, por um amor sem limites e por força sem fraqueza. Pense dessa maneira: quando a sua fé tem falhas, você é uma presa fácil para qualquer tentação que surgir diante de você. Você toma decisões insensatas sob pressão, porque você não está bem equipado para decisões difíceis.
porque a sua fé tem falhas. Quando o amor tem limites, você se torna autocentrado, propenso a explosões de raiva, muito crítico. Tem pessoas que se tornam tão críticas na hora da luta, nada está bom, nada presta, ninguém presta. A pessoa se tornou muito crítica, o amor encontrou limites. Quando a sua força tem fraquezas, você parece bem quando os tempos são bons, mas a sua vida desmorona quando os tempos difíceis e as tempestades apontam no horizonte. Então, meu querido, ore por isso, ore por isso. Eu concluo a minha mensagem com as palavras de S.D. Gordon. Escreveu um excelente livro sobre oração. Gordon diz o seguinte: a maior coisa que alguém pode fazer por Deus e pelo homem é orar. Não é a única coisa, mas é a coisa principal. Os grandes vencedores da terra hoje são as pessoas que oram, não aquelas que falam sobre oração, nem aquelas que dizem acreditar na oração, nem aquelas que podem ensinar sobre oração, mas aquelas que gastam tempo para orar. O segredo da vitória, orar. Pense nisso por um momento. Você está onde você está hoje porque alguém orou por você. Alguém orou e você veio a Cristo. Alguém orou e você encontrou um emprego. Alguém orou e você foi curado. Alguém orou e você ganhou um prêmio. Alguém orou e você foi resgatado no meio da noite. Alguém orou e o seu casamento foi salvo. Alguém orou e você não desistiu. Alguém orou e você tomou a decisão certa. Alguém orou, você experimentou o poder de Deus. Irmãos, a gente não sabe de quantos livramentos nós temos vivido no nosso dia a dia, simplesmente porque alguém orou por nós. Então, para ser bem prático, terminando essa mensagem, qual é a aplicação? Orem. Orem. Pastor, não tenho vontade de orar. Ore. Pastor, eu me sinto indigno, pecador, o maior pecador do universo. Ore. 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 Faça pelos outros o que os outros têm feito por você. Eles têm orado por você. E quando nós não podemos servir as pessoas de qualquer outra maneira, nós podemos orar por elas. Ore. 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 Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Meu Senhor, a gente tem aprendido com Paulo que a oração é a chave, ela é a coisa principal. E nós temos percebido que o diabo tem sido tão hábil em nos afastar do altar da oração. A gente continua cultuando, a gente continua adorando, a gente continua lendo a Bíblia, a gente continua em comunhão uns com os outros. Mas se ele tem impedido a nossa oração, quão grande é a vitória dele. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, por favor, a ter a oração não como último recurso, mas como principal, primeiro recurso. Ajuda-nos a viver cumprindo a Tua vontade, com os joelhos calejados, marcados
pelo tempo vivido em oração na Tua presença. Quem ora te conhece mais, quem ora sabe onde o Senhor está. Quem ora sabe o que fazer, sabe o que dizer, sabe qual direção tomar. Não nos deixe esquecer disso, Pai. Fortaleça a nossa fé, aumente o nosso amor e faz, Senhor, com que o nosso coração seja forte para a gente enfrentar toda tempestade na vida. Por favor, faz assim, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.